Olá pessoal, tudo bom? Leslie aqui. Vamos falar sobre os 49ers e eu guardei um vídeo especificamente sobre as lesões, porque tem algumas coisas que o pessoal tem colocado. Ah, fulano vai jogar. Eu acho que não. Eu vou trazer para vocês por quê, tá bom? Nós temos aqui tem o Williams de Porto. O que acontece? O pessoal continuou treinando normalmente, mesmo com o final de ano, com o Réveillon. Claro, tem um jogo importante no sábado e tudo mais. O que acontece? Todo mundo fala, mas a semana é curta, é ruim para São Francisco? É, mas normalmente as semanas curtas são piores para os adversários, porque os adversários têm que viajar. Esse ano, a NFL foi bastante inteligente. Colocou os jogos mais curtos, ou seja, jogos de quinta-feira, colocou muitos jogos divisionais, que divisional sempre é mais apertado. Os times se conhecem melhor, então os jogos são sempre bem apertados, né? Tem muita rivalidade. Então fez muito isso, e esse jogo agora de São Francisco é um divisional. Então não vai pesar tanto essa questão de viagem. Mas se pesa para alguém, a viagem vai pesar para Seattle e não para São Francisco, por razões óbvias, tá? O que acontece? De qualquer maneira, pensando por outro lado, a questão das lesões está pior para São Francisco, não tenho nenhuma dúvida. Para São Francisco está bem pior. São Francisco tem mais jogadores machucados, não tem como comparar, né, gente? Como Fred Warner e Nick Bosa. Quer dizer, a defesa, o cerne da defesa, o coração da defesa, não está jogando, né? Isso para o resto da temporada, tá? Embora o Predador possa voltar, viu? Ele diz que ele quer voltar nos playoffs. O correto seria no Super Bowl, mas parece que o Fred Warner pode voltar caso o São Francisco vá para a final de conferência. Então, essa semana de bye seria mais importante para o regresso do Predador. Nick Bosa não volta. Quero perguntar, não volta. Ele machucou de novo o joelho que ele já tinha operado. Inclusive, gente, viu? Ó, vou colocar aqui uma coisa que acho que poucas pessoas já estão falando sobre isso. Existe a grande possibilidade disso encurtar a carreira dele. E encurtar a carreira dele pode ser que ele não volte cedo no ano que vem. Tá? Anotem aí. Ele machucou de novo o mesmo joelho que ele tinha machucado. Isso compromete toda a carreira dele, a longevidade da carreira dele, e talvez ele não volte cedo, tá? No meio da temporada. Então, assim, não ficaria surpreso se o joelho dele tivesse dificuldade de ficar, digamos assim, de cicatrização pós-cirúrgica e que ele ficasse muito tempo fora, tá? Inclusive, olha, Nick Bosa não tem condições de jogar atleticamente, porque o jogo é muito intenso, cara. Eles são atletas de elite, velho, tá? É o top do top. Não tem nenhuma condição do cara voltar a jogar 100% com o joelho mais ou menos. Não vai jogar, cara. Não vai jogar. Então, chega e falar, olha, vai ter que ficar um ano fora. Eu não seria surpresa, não. Vai ficar fora da temporada, vou ter só nos playoffs. Não seria surpresa, não, tá? Então, fiquem de olho aí. Outra coisa, o pessoal falou, tá sem Brandon Ayuk. Nem, eu já falei aqui, não vou comentar o Brandon Ayuk. O Brandon Ayuk tá correndo de ser preso. Houve uma bagaceira lá. Correu com o carro. Deixa o cara pra lá, tá? Acho que o Brandon Ayuk é carta fora do baralho. O ataque de São Francisco mostrou que não precisa dele, então ele tá fora. Paciência, tá? John Jennings jogou muito bem, embora o PFF dele, eu não falei no vídeo passado, não foi abaixo de 60, viu? No geral foi abaixo de 60. Os recebedores bons mesmo foram os tight ends, tá? Mas vamos continuar aqui. No Unity Report, a gente tem o Kevon White, e a gente tem o Trent Williams. Esses dois eu acho que não voltam. O Trent Williams tem uma lesão do hamstring, que é a posterior da coxa. Lesão muscular, gente, posterior da coxa, não vai ficar pronto em 6 dias, não vai. Não vai jogar. Então o Trent Williams não vai jogar, o Austin Pleasant que vai jogar. Pronto. E o Keion White eu acho mais importante. Por quê? Porque ele foi o melhor jogador de defesa de São Francisco. Principalmente na linha defensiva. Ele teve o grade acima de 85. Então, assim, 85 em 100. Foi o melhor jogador. Ou seja, não tem ninguém com 90. E ele fez uma lesão na virilha. E lesão na virilha também é uma lesão muscular. Há uma tendência de não jogar. Não sei a gravidade, mas há uma tendência dele não jogar. Ele não participou dos treinos ontem e os dois treinos que tiveram, nem ontem nem antes de ontem. Então, acho que ele não vai jogar. Ao mesmo tempo, Kai Juszczyk com problema na costela treinou, McCaffrey treinou limitado, todos eles limitados, tá? George Kittle treinou, deixa eu ver quem mais aqui. Treinou, todo mundo treinou. O Renado Green
que é cornerback. E isso é uma coisa que é importante, porque ele cresce ali, ele treinou normalmente, vai para o jogo normal, tá? Vai estar fora, treinou normalmente, ele tinha um problema no pescoço e liberou, tá? Na nuca, na verdade, né? Porque é nuca, tá bom? Yetur Gross-Matos, que jogou bem também, limitado. Kai Juszczyk limitado, Kiro limitado, McCaffrey limitado, Rick Pearsall treinou, limitado também, tá bom? E o Upton Stout, que estava no protocolo de concussão, treino limitado. Há uma grande possibilidade de jogar, porque eu sempre advoguei aqui, vocês sabem, Chase Lucas jogou melhor, principalmente na pré-temporada e alguns jogos que ele entrou. Só que Chase Lucas foi o pior jogador de todos no jogo contra o Bears. Então o Upton Stout vai ter que dar um passo à frente. Vai ter que dar um passo à frente, vai ter que aparecer para o jogo e vai ter que jogar assim como o Jair Brown. Jair Brown já deve ter levado um monte de sacode, porque a área dele foi uma porcaria. Teco ruim, né? Não conseguiu segurar o jogador no jogo corrido. As bolas que eram direcionadas a ele não conseguiu segurar, né? Não conseguiu quebrar passe e tudo mais. E o Malik Mustafa jogou muito bem, tá? Jair Brown deu um apagão, estava jogando bem, deu um apagão. Esses jogadores não podem apagar nesse jogo, que é um jogo divisional que vale muita coisa para São Francisco. Sim, é verdade que a lista de jogadores machucados de Seattle é bem maior. Só que não treinaram. Só 3 jogadores, tá bom? Kobe Bryant, sim, tá? Kobe Bryant, que é cornerback, o Charlie Cross, que é offensive tackle, tá bom? E o outro também, que é o Josh Jones, os 2 tackles que não participaram. Mas só que alguns jogadores não foram participados porque está escrito aqui, resting, ou seja, não está machucado, mas está descansando, como DeMarco Lawrence, que é linebacker, que é jogador importante. Vários jogadores estavam ali, e muitos jogadores saíram de descanso para treinamento limitado, ou seja, não estão machucados e vão para o jogo. No geral, os jogadores que estão machucados disponíveis para São Francisco, São Francisco vai ter mais dificuldade do que Seattle para o seu elenco. Qual é a diferença? A diferença é que o ataque de São Francisco está funcionando muito, muito, muito melhor do que no primeiro jogo. Então vamos ver como é que vai colocar. Muitos analistas, a gente viu aqui as analistas, principalmente da ESPN, colocaram a vitória de Seattle tipo 27-24 e tudo mais. Sinceramente, pelo que eu tenho visto, eu acho que São Francisco vai marcar em torno de 30 pontos pelo menos. O ataque está funcionando, está voando. Então deve marcar mais de 30 pontos. E Shanahan sabe que ele precisa pontuar muito para poder ganhar esse jogo. Então ele vai ter que pontuar uns 35 pontos, que eu acho que ele vai programar em 35 e 42 pontos. É isso mesmo, cara. Tem que ser, porque a defesa não vai ajudar. Então ele tem que programar isso aí. Eu acho que São Francisco vai marcar mais do que 30 pontos. E aí vamos ver se o Sam Darnold, que não tem marcado essa quantidade toda de pontos, pode retornar. E eu acho que São Francisco vai ganhar com um placar alto. Vai ser 30-27, uma coisa dessa maneira. Como eu falei, eu acho que o fator casa é o que vai pesar mais nesse jogo, tá bom? Um abraço a todos, gente, e até a próxima.